Oi, gente, tudo bom? Meu rosto tá um pouquinho inchadinho, que faz dias que eu não faço atividade física. Tenho que voltar urgente. Então, gente, meu papo com vocês hoje é sobre maternidade. Porque, assim, eu acredito que, assim como eu, a maioria das mulheres não refletem direitinho, não pensam sobre o momento exato de ser mãe. Grande parte das gravidezes que existem ocorrem por motivo assim ocasional, por um descuido, e não realmente porque a família se planejou, a família juntou aquele lugar, preparou um ambiente, e assim, organizou a vida toda, olhou a escola que a criança ia estudar, e organizou a vida toda para receber o filho, né? Então, assim, eu, antes de engravidar, nunca tinha parado para pensar nos ônus e nos bônus realmente da maternidade, né? Então, assim, eu quis trazer esse vídeo para vocês, para a gente refletir, debater e ter uma conversa sobre o ser mãe, né? Se hoje em dia, no momento em que a gente tá no mundo, no país, vale a pena ainda ser mãe, engravidar, gerar uma vida, né? Educar. E assim, eu resolvi trazer alguns pontos cruciais que eu observo, né? O primeiro deles é, quando a gente aceita gerar uma vida, a gente aceita e entende que o nosso corpo, ele pode e vai passar por muitas transformações. O ato de gerar uma vida mexe com o psicológico da mulher e mexe muito também com a parte física. Que parte física? Você vai ter alteração nos seios, alteração na barriga, alteração no peso, você pode vir a ter estrias, você pode vir a acumular bastante gordura. E assim, e tudo isso num espaço de tempo muito curto. Em 9 meses, seu corpo se transforma absurdamente. O que eu acredito e vejo não ser um tempo tão longo para que a nossa mente processe, mesmo que a gente saiba que aquilo ali é necessário para gerar uma vida e que nosso corpo é magnífico, perfeito, lindo e muito especial por isso. Sim, o fato de gerar uma vida abala bastante o psicológico da mulher, em termos físicos. Outra coisa durante a gravidez, algumas mulheres podem passar por enjoo, podem passar por algum. Desculpa, tá? Precisei dar uma saída. Então, voltando à parte física, das alterações físicas. Durante a gravidez, algumas mulheres elas precisam lidar com enjoo, podem ter varizes, podem ter pés inchados, o que dificulta bastante o andar. Podem ter problemas relacionados à coluna. Então, assim, gente, gravidez não é doença, mas gravidez é um estado que requer cuidado, requer cautela e requer, sim, que a mulher tenha um descanso maior. Então, assim, uma coisa que deve ser vista antes de você pensar em engravidar é o trabalho que eu tenho hoje. Como é que ele vai se adequar durante a gravidez? Dá para eu exercer normal? Não dá para exercer? Será que eu vou precisar maneirar? Será que não vou? E se eu precisar maneirar, se eu não puder exercer, como é que eu vou ficar com relação a dinheiro? Isso é uma coisa muito importante que deve sim ser vista, mas que na maioria das vezes a gente não consegue pensar antes de engravidar. E é uma coisa que é importante. Outra coisa referente ao ser mãe, mais voltado ao processo de gravidez, é o psicológico, né? Durante a gravidez, a gente precisa sim de rede de apoio, a gente precisa de uma pessoa ao nosso lado que diga que vai ficar tudo bem. A gente precisa sim de uma pessoa que esteja ao nosso lado e que a gente possa compartilhar a roupinha do bebê, as conquistas, as dúvidas, os medos. Porque, gente, durante a gravidez a gente faz várias ultrassons, entendeu? E assim, quer queira, quer não, cada ultrassom faz a gente ter expectativas, faz a gente pensar bastante, traz medos e alegrias. E uma presença de uma pessoa durante a gravidez é muito importante, é crucial para a grávida. E hoje em dia, a gente vê que bastante dos homens, muitos homens, não estão tendo
tanta responsabilidade efetiva com a gravidez. Por isso que é importante a gente, antes de engravidar, pensar: quem vai ser o pai do nosso filho? Ele vai estar lá para ouvir, ele vai estar lá para apoiar, ele vai estar lá para discutir sobre esses assuntos. Ele é uma pessoa que eu posso conversar abertamente sobre minhas dores, meus medos, meus desejos. Se não é, você está disposta a ter um filho com uma pessoa assim, que não está ali para compartilhar com você? É um fato a se pensar, né? Então, vamos lá. Depois disso, tem o parto. O bebê entrou, vai ter que sair, né? Então, ali naquele momento de parto, de ter o filho, é um momento de descoberta, né? De você, da sua força como mulher. E ali, mesmo que você tenha um filho normal ou cesárea, você vai ter que, depois de passar por um processo gigante de dar à luz a uma criança, você vai ter que estar preparada para amamentar, para segurar seu filho, para ser o suporte emocional do seu filho que acabou de vir ao mundo, que não sabe o que é o mundo, mas que vai precisar do seu amor, do seu carinho, do seu afeto, da sua presença, de sentir você. E vai precisar integralmente de você, entende? A não ser que você tenha uma pessoa ali 24 horas por dia para trocar a roupa do seu filho, para fazer tudo, por você no seu lugar, você vai sim precisar, naquele mesmo dia, trocar 18 fraldas, 20 fraldas, que é o que um recém-nascido faz num dia, entendeu? Nos primeiros dias que ele nasce, é a quantidade de fralda que você troca, porque você não vai deixar esse bebê sujo de coisas que o bebê faz, né? Além disso, você vai amamentar inúmeras vezes. Por quê? Porque o estômago do bebezinho, gente, é desse tamanho. E a não ser que você tenha uma pessoa para dar mamadeira, você vai ter que sim se preocupar com a mamadeira, você vai ter que se preocupar com a amamentação, e você vai ter que estar ali desperta e preparada para aquilo, mesmo tendo passado por um processo gigante que é o parto. Que não é um processo fácil, que é um processo que mexe tanto com o psicológico quanto mexe com o físico da gente, né? E dependendo, se for uma cesárea, você vai passar por uma anestesia e etc. Mas mesmo assim, depois disso, você tem que estar ali, preparada para o seu filho. Então vamos lá. Depois disso, seu filho vai vir para casa. Então, os primeiros meses você vai ter que lidar com a solidão, porque na maioria das vezes, os primeiros meses do maternar é muito solitário. Se o seu esposo não for uma pessoa, o seu companheiro ou a sua companheira não for uma pessoa que seja presente na sua vida, você vai ficar muito só mesmo. Você vai ter que lidar com a casa, com seu filho, com tudo, sozinho. E acredita em mim, os primeiros meses são meses solitários para a maioria das mulheres. Mesmo aquelas que têm uma rede de apoio. Porque a criança, ela é extremamente dependente da mãe. Extremamente dependente do carinho da mãe, do aconchego da mãe. Mesmo que haja um pai presente, muitas coisas o pai não pode fazer. E uma delas é amamentar, caso você opte por amamentar, né? E não opte pela mamadeira para o seu filho. Que isso aí já é outro vídeo que eu vou fazer para conversar com vocês sobre os benefícios da amamentação, né? E assim, se for possível amamentar, eu sou a favor da amamentação e recomendo. Eu mesma amamentei meus filhos de mais de 2 anos, cada um. Então, assim, gente, filho não é brincadeira, filho é coisa séria. E depois dessa fase, dos primeiros meses, seu bebê ainda vai precisar de você, mas sendo que a cada fase ele vai precisar de uma coisa diferente. Porque, por exemplo, aos 6 meses, você vai ter que fazer uma comida mais especial para o seu filho. Servir para ele legumes, servir para ele verduras in natura. Ter paciência de esperar ele se alimentar, ter paciência de alimentar o seu bebê. Você, quando é mãe, você faz tudo pela criança, né? A criança, ela não faz nada. Ela não dá água, você tem que imaginar e dar água ao bebê. A criança, ela não come, você tem que dar comida, você tem que nutrir a criança, você tem que ensinar a criança, sabe? E assim, você tem que estar presente. Tem criança que requer bastante tempo da mãe, quer estar com a mãe o tempo todo. E assim, ser mãe é entrega. É entrega. Então, essa decisão deve ser uma decisão bastante pensada. E não é o que está acontecendo com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas acha bonito a maternidade, acha lindo. Ai, nossa, é uma guerreira, mãe. É lindo, é maravilhoso, filhinho. Nossa, realmente é. Eu amo ser mãe, sabe?
amo meus filhos, mas assim, eu quero trazer para vocês aqui a realidade. Que a realidade não eu estar ali no shopping postando uma foto com meu filho numa praia. Ali naquela foto é uma guerra, gente. Antes de sair, eu tenho que me arrumar meu filho. Quando eu chego nos locais, eu tenho que estar atrás da criança, tenho que dar atenção, se preocupar para a criança não fazer nada errado, se preocupar com a criança não se perder, entendeu? Então, assim, no decorrer do primeiro ano da criança, é preciso você acompanhar, ensinar, educar e fazer tudo pela criança. Quando a criança tem mais ou menos 1 ano, a criança já consegue beber água sozinha, você dá uma garrafinha, ela já consegue ir lá beber. Mas mesmo assim, você já fica em cima pensando, nossa, a criança bebeu água, não bebeu, tem que fiscalizar. E nesse fiscalizar, muitas mães acabam saindo do mercado de trabalho. Por quê? Porque algumas mães não confiam em deixar os filhos com outras pessoas. Algumas mães não têm outras pessoas para deixar. Algumas mães não ganham dinheiro suficiente para conciliar o filho com a casa e com uma pessoa que vai cuidar deles. Então, assim, é importante, antes de ter filho, a gente ter uma organização financeira boa por conta desse imprevisto. Porque você acha que vai ser bom, vai ser tranquilo. Você, com o parceiro, que está acostumado a dividir as contas, vocês terem bens de consumo, vocês se organizarem para ter as coisas. E assim, repentinamente, você acabar não tendo essa renda para auxiliar em casa. Então, assim, gente, é mais uma mudança para a mulher, entendeu? Porque o filho, como eu falei, é totalmente dependente da mulher. Eu acredito que em 99% dos casos o pai não vai sair do trabalho para ficar com o filho em casa, né? Então, é uma coisa a se pensar, a parte financeira, que é o tempo, pelo menos assim, até uns 2 anos, que seu filho vai depender muito de você. Até 3 anos, que com 3 anos mais ou menos, ele já tem a escolinha, né? Então, assim, acaba que aquele tempo que seu filho vai pra escolinha é o tempo que você tem para resolver alguma coisa sem criança, né? Porque, assim, é triplamente trabalhoso você sair com o filho para qualquer lugar, porque antes de ir você tem que arrumar a criança. Gente, desculpa. Vou ter que terminar de gravar assim. Mas, continuando o raciocínio do que eu tava dizendo, é o seguinte: que a partir dos 3 anos a gente fica mais livre para sair com a criança. Por quê? Porque a criança já pode contar com a escolinha e a gente até fica mais seguro de deixar a criança nos locais, porque aos 3 anos geralmente a criança já tá falando. Então ela diz que tá com sede, diz que tá com soninho, diz que doeu, entende? Então, assim, a vida da mãe fica mais simples nesse aspecto. Mas mesmo assim, antes de ir para a escolinha, a gente tem a necessidade de arrumar a criança para a escola, pensar todos os dias na refeição que a criança vai comer, deixar a fardinha limpa. E quando a criança chega da escola, a gente tem que fazer a tarefinha com a criança, porque a tarefinha vem da escola. E isso come bastante tempo da vida da mãe. Se você não é mãe, você nunca conviveu com a criança, igual eu nunca tinha convivido antes. Essa é a rotina, sabe? Quando a criança começa a ir para a escolinha. E depois disso, quando a criança começa a ir para a escolinha, a criança começa a ter vários tipos de doença por conta do convívio com outras pessoas. E aí você precisa estar presente. Por quê? Porque a criança pode precisar de passar uns dias mais em casa, ou pode precisar de ir ao médico. E também nessa fase, juntamente, vai começar a fase assim do desfraude. Entre 2 anos e meio, 2 anos e 3. Você vai ter que ensinar a criança. Você que vai ensinar o seu filho a não usar mais uma fraldinha e como é que utiliza o banheiro. E dentre tudo isso, vem a questão dos custos, né? Porque você vai ter custo com fralda, você vai ter custo com leite, você vai ter custo com alimentação para criança, você vai ter custo com escola, até mais ou menos 18 anos, dependendo. Se a criança for para a faculdade, você vai ter que auxiliar ela, você vai ter que pagar as contas da faculdade. Não estou dizendo escola, faculdade particular, mesmo se for uma faculdade pública. Ele não vai, dependendo do curso, poder trabalhar. Então, você vai ter que auxiliar em termos de transporte, em termos de alimentação na faculdade. Tudo, tudo, tudo. Você vai ter que auxiliar até ele ter condições de ter o próprio sustento dele. E que é lá para os 24 anos, pelo menos, dependendo da profissão. E dependendo se o filho passar logo no vestibular ou não. Tem muitos fatores, se conseguir um emprego, né? Porque, assim, sim, seu filho vai ser sua responsabilidade. E mesmo que não seja sua responsabilidade, a gente, como mãe, não quer ver nossos filhos ruins, assim, mal, né? Imagina você dedicar todo o amor, carinho
fazer tudo pelo seu filho, aí quando seu filho fizer 18, 19, 20 anos, você vai abandonar. Não vai, né? Lógico. Então, assim, você vai estar lá para dar amor, carinho, conversar. Além de tudo isso, vem a questão do mundo, né? Que a gente quer proteger os nossos filhos, assim, de álcool, de drogas, de relacionamento com pessoas ruins, do sofrimento realmente do mundo. A gente quer preparar nossos filhos para que eles tenham uma cabeça formada e não acabem sofrendo por decisões erradas, por escolhas erradas, por escolhas ruins ou por coisas que acabem acontecendo com eles. A gente quer proteger ao máximo. Lógico que vão ter coisas inerentes da vida. A gente não vai poder proteger 100%. Mas, assim, a gente vai estar ali para isso. Então, assim, tudo isso são coisas do decorrer da maternidade. São coisas que recaem para a mãe. E, assim, quando você consegue ter um parceiro que vai lhe auxiliando, que vai lhe dando suporte financeiro, emocional, vai estudando com você no decorrer do processo, é 1000 vezes melhor, é lógico, né? Até porque o papel tem que ser para dois, é muito trabalho para uma pessoa só, muita responsabilidade para uma pessoa só, e geralmente uma pessoa só não pode fazer um filho só, né? A não ser que você adote ou use algum jeito, tipo de inseminação, né? Mas no geral, o filho é feito a dois. Então, assim, esse vídeo não é para desencorajar você de ser mãe. Pelo contrário, é uma tarefa linda, muito honrosa. Eu amo ser mãe, eu acho maravilhoso. Mesmo com tudo isso que eu falei, eu não troco a maternidade. Você pergunta assim hoje, e aí, você escolhe o quê? Ser mãe ou não ser mãe? Viver essa experiência ou não viver? Nossa, 1000 vezes eu escolho viver essa experiência, porque meus filhos me trazem uma sensação assim de dever cumprido. Eu olho para eles e eu consigo enxergar o valor da tarefa, o valor do ser mãe, sabe? Gerar duas pessoas, ter carinho deles, o amor, é lógico, né? Poder dar amor, poder dar carinho. Mas assim, ser mãe é lindo, pô, é magnífico. Tu tá ali trazendo duas pessoas pro mundo que aquelas duas pessoas vão passar na vida de muitas outras pessoas. E elas podem sim fazer a diferença. E o seu papel é ajudar, ensinar para que aquelas pessoas façam a diferença. Entendeu? E assim, meu relato não é um relato assim que é o único relato do mundo. Vão ter outros tipos de mães, vão ter mães que têm mais apoio, mães que têm mais dinheiro, mães que sofreram, assim, tiveram muito mais dificuldades do que eu. Mães atípicas, né? Mães com filhos que têm algum tipo de necessidade especial. Então, assim, cada mãe vai chegar para você com um tipo de relato. Mas eu tenho certeza que nenhuma das mães vai dizer que a maternidade não alterou em nada a vida delas. Sempre vai ter um tipo de alteração, é uma mudança. Mas assim, eu vejo a maternidade como um tipo casamento, né? O casamento ele tem obstáculos, o casamento não é só fácil, o casamento não é só flores. Mas o casamento traz muita alegria pra gente, não traz? Completude. Se quando a gente tá com a pessoa certa, a gente não quer, tipo, deixar de ser casado. Por quê? Porque tem muitos benefícios. Mesma coisa é a maternidade. Mas assim, eu tô aqui para trazer vocês para racionalidade. Para dizer para vocês que, se puderem escolher, escolham se preparar antes de gerar. Porque esse preparo depois vai ser cobrado de vocês, vocês tendo se preparado ou não. Independente, ele vai ser cobrado. E assim, eu não me preparei, né? Como a maioria dos brasileiros. Mas hoje eu já tenho essa visão. E assim, o que eu puder explicar para minha filha das dores da maternidade, das dificuldades, também para o meu filho, para ele entender, eu vou fazer. E aqui, o meu objetivo com esse canal é esse, é tirar a gente só daquele pensamento romantizado de que tudo é lindo, tudo é fácil, tudo são flores. E trazer a gente para a realidade, que a vida não é só flores, que tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. E sempre que a gente puder ser racional, se preparar, estar à frente para as coisas, a gente vai se dar bem melhor, né? Então é isso, meninas. É esse vídeo que eu tô trazendo pra vocês. Homens também, para que vocês vejam o outro lado da moeda. Se previnam. E assim, se vocês veem que realmente vocês não querem isso pra vida de vocês, gente, não tenham filhos. É isso. Sabe? Se vocês passarem e disserem assim, eu vou me prevenir, eu não vou ter, e pronto, e acabou. Nossa, a quantidade de filho que vai ter por aí sem reclamar que não teve amor de pai, sem reclamar que foi jogado, abandonado, vai ser 1000 vezes maior. Entendeu? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que estejam gostando do que eu tô trazendo pro canal, tá? Obrigada por assistirem. Por favor, curtam, comentem, compartilhem. Manda esse vídeo pra aquela amiga de vocês que acha que ser mãe é simples.